Vamos agora tratar das enfermidades fúngicas. E a primeira enfermidade fúngica que vamos tratar é a dermatofitose. Já comentamos da dermatofilose. E o tempo inteiro, quando eu falei da dermatofilose, eu falei que para o diagnóstico é fundamental a remoção dos tufos de pelo, observamos o pincel, a crosta e a presença de exudato. Estou até repetitiva, porque ela é fundamental para a gente diferenciar dessa enfermidade aqui, que é muito comum de ser confundida na prática. A dermatofitose, então, é uma infecção fúngica dos tecidos queratinizados da pele. O principal fungo que acomete os equinos é esse Trichophyton equinum, essa espécie que é a mais comum. Ainda temos outras, o Mentagrophytes, o Microsporum também, todos do gênero Microsporum em geral, tanto o Microsporum equino quanto o Gypsum. Mas a mais comum de ser isolada em equinos, sem dúvida nenhuma, é o Trichophyton equino. Ela é uma afecção que normalmente acomete animais mais jovens, eles então são os mais susceptíveis, e nós temos um alerta aqui por ser uma zoonose. Portanto, toda enfermidade de pele devemos examinar fazendo uso de luvas, tomando este cuidado, porque pode ser uma dermatofitose e a dermatofitose ela é uma zoonose. Quais são os sinais clínicos? É muito parecido, se visto de longe, com a dermatofilose. Mas podemos observar um período aí de incubação de 10 dias a 4 semanas. O animal ele recupera naturalmente, sem uma intervenção nossa. E são lesões focais ou multifocais, mas a principal diferença é o quê? Quando a gente remove o pelo, não tem presença do exudato, que eu sempre comentei na dermatofilose. Percebemos, então, uma elevação do pelo deste animal. Em algumas situações, este pelo cai e tem áreas de alopecia. Isso acontece também na dermatofilose. Só que na região da pele que não tem mais pelo, ocorre uma descamação e a pele fica bem seca, diferente da dermatofilose, que a pele fica úmida com a presença daquele exudato. E a pele fica tão úmida que os tufos de pelo saem, com as crostas também úmidas, e formam pincéis, né, semelhantes a pincéis, esses tufos. Tem a formação das crostas, como já comentamos, e, de acordo com a formação dessas crostas, elas vão aumentando cada vez mais a lesão e a área, por sua vez, de alopecia desse equino. O prurido é variável. É mais comum observarmos prurido em dermatofitose quando a gente compara com a dermatofilose, mas não é comum encontrar animal com prurido nesta afecção. Então, quando a gente compara as duas afecções, é mais comum encontrar animal com prurido aqui. Mas, mesmo assim, não é comum, não provoca este desconforto no equino. Mas provoca o desconforto, sim, da dor, do mesmo jeito que provoca o desconforto da dor no caso da dermatofilose. Então, podemos observar aqui o tronco desse indivíduo com áreas de alopecia, e aqui nós temos crostas que tá até com o dorso bem esbranquiçado. Essa foto está ruim, eu vou tentar mostrar na prática para vocês uma suspeita de dermatofitose que nós temos. E aqui na região da garupa. É mais comum o acometimento, neste caso, acometimento da cabeça, acometimento dos membros, acometimento do pescoço, diferente da dermatofilose, que ela sempre começa no tronco e depois se estende para a garupa, podendo se estender até membros. Para o diagnóstico, é fundamental realizarmos também o raspado
Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, associar com histórico, é um animal imunossuprimido, avaliar o sinal clínico, avaliar como que é essa crosta, a característica dessa crosta, se tem presença de exudato na pele, se não tem. Isso nos permite fechar o diagnóstico. Sinais clínicos, como comentei, e o raspado da pele. A partir do raspado, podemos fazer culturas fúngicas. Mas com o raspado também, podemos perceber a presença dos esporos deste fungo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse diagnóstico. Avaliando ainda o mesmo animal que discutimos na dermatofilose, eu vou discutir este caso para entender o porquê consideramos a dermatofitose como um diagnóstico diferencial. Pensando na dermatofitose, nós comentamos que normalmente acomete primeiro cabeça e pescoço. Por isso, eu considerei que poderia ser uma dermatofilose, porque o local de início da doença é diferente. No entanto, o aspecto da lesão é muito mais parecido com a dermatofitose do que com a dermatofilose. Lembrando que na dermatofilose, normalmente eu consigo remover os pelos na forma com as crostas e eles ficam na forma de um pincel. Neste caso, eu não observo isso. Além disso, eu não consigo observar presença de exudato, que falamos tanto que é muito mais comum de ser observado na dermatofilose. Por isso, eu não posso descartar o diagnóstico de dermatofitose para essa égua, mesmo acometendo só tronco e garupa. Isso é muito comum da gente encontrar na prática, a gente focar nisso. Não, tronco e garupa é dermatofilose, e nem sempre essa a realidade. E a gente tem que entender o histórico deste animal, que comentei com vocês. É um animal que foi submetido a um intenso período chuvoso. Logo, ele tinha dorso, lombo e garupa muito úmidos por um longo período. Isso é um fator predisponente à proliferação, ao crescimento dos fungos? Sem dúvida nenhuma. Assim como é um fator predisponente à proliferação do crescimento bacteriano. Tá? Então, a gente deve, sim, considerar esses dois diagnósticos e avaliar através da coleta de material. Além disso, eu devo considerar um fator. Lembram que eu comentei que o período de incubação da dermatofitose é de 10 dias até 4 semanas. E, muitas vezes, a cura ela é espontânea, diferente da dermatofilose. Então, se eu não tratar esse animal e observar que rapidamente, ou depois de, no máximo, um mês, ele já não tem absolutamente mais nada no seu dorso, lombo, garupa, eu provavelmente já vou fazer o diagnóstico definitivo de dermatofitose. Mas este animal passou por um período de um mês com uma condição crítica deste pelo, uma condição não desejável, não economicamente interessante no caso de uma propriedade que cria equinos comercialmente. Isso tudo deve ser avaliado. Outro fator interessante para pensarmos é que a dermatofitose, além de ser uma zoonose, por isso que sempre, quando vamos avaliar afecções de pele, devemos usar luvas, é uma afecção que ela é extremamente contagiosa. Então, eu observo esta égua e observo os outros animais companheiros dela no rebanho. Se outros animais também têm essa mesma afecção, eu provavelmente suspeito, eu inclino o meu diagnóstico para a dermatofitose. E no caso dessa égua, ela sim, ela está em contato com mais 3 éguas, e dessas 3 éguas, 2 apresentaram esse aspecto da pele. Mas devemos sim fazer o diagnóstico. Vocês viram que é extremamente simples a coleta do material, basta fazer a remoção desses pelos e colocar na lâmina. Eu estou fazendo aqui a remoção novamente, mas vocês viram isso na dermatofilose.
Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.